Olá, Nova Kids! Eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Amanda. E já vá ficando de pé, porque nós vamos dançar e cantar com muita alegria! O bondoso Criador fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Meninas, sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Fez meninos e meninas com o seu imenso amor. A palavra nos ensina, não nasci no corpo errado. O meu Criador amado desenhou um corpo para mim. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menino diferente das meninas tão legais. Sou menina feminina, isso é lindo e bom demais. Nosso gênero vem de Deus e não pode ser mudado. Me aceito como eu sou, vou cumprir o meu chamado. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Sou menina, criada por meu Deus. Sou menino, criado por meu Deus. Não somos acidentes, nem erros divergentes. Fomos feitos pelo Criador. Me aceito como sou. Ouça essa música, porque chegou a hora da nossa declaração de hoje. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. é isso aí. E lembrando, meninas, que nós somos depois dos meninos. Eu quero ouvir a declaração de vocês bem forte, hein? No 3 então. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo pra Deus. Estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você. Que declaração incrível, Nova Kids! Permaneça em pé, porque com muita alegria nós vamos continuar dançando e cantando!
Nova Kids. Agora você pode sentar, respirar, se acalmar, porque chegou a hora da nossa brincadeira de hoje. E chegou o momento da nossa brincadeira de hoje. E o nome da nossa brincadeira é Qual é a História? E a nossa brincadeira vai funcionar assim. Você aí de casa vai receber uma imagem na sua tela, vai aparecer. E essa imagem vai dizer qual é a história, alguma história que você assistiu aqui no Nova Kids. Porém, não vai ser tão fácil assim. Essa imagem ela vai estar coberta e a gente vai tirar aos poucos para aparecer a imagem. E assim você vai poder descobrir qual é a história que essa imagem está mostrando. Então, vamos começar a mostrar a nossa primeira imagem. Pode mostrar? Apareceu na tela. Opa, já tirou um pedaço. Olha só, a gente tem uma parte azul, mas ainda não dá para saber qual é a história. Pode passar mais uma imagem. Isso aí, agora tá ficando mais fácil. Tira mais uma. Isso, olha só, tem um negócio azul ali. Eu acho que você aí de casa já tá sabendo, mas vamos tirar mais uma. Vamos tirar agora, tá fácil demais. E agora vamos tirando as imagens para você saber qual é a história de hoje. Pode mostrar todas. E é a história de Jonas quando ele foi engolido pela baleia. Parabéns se você aí de casa acertou. E agora, se você não acertou, vamos para a próxima imagem, porque você vai ter mais uma chance. E agora, mostrando a nossa imagem, e já pode tirar o primeiro pedaço. E se você aí de casa já tá vendo, tem um negócio assim meio diferente, pode tirar mais um pedaço. Isso, olha só, já dá pra ver melhor. Mas eu acho que ainda não dá pra saber qual é a história, né? Vamos tirar mais um pouquinho pra ver. Opa, já tá melhorando. Mas eu acho que ainda tá um pouco difícil. Se você em casa acha que você sabe, então diga pra uma pessoa que está perto de você aí qual é a história que você acha. Enquanto isso, vamos tirar mais um pouco. Isso, nós estamos revelando. Opa, já apareceu assim melhor. Já dá pra ver, vamos tirar mais uma. Só para ter certeza absoluta. Se você em casa já sabe, pode falar para uma pessoa que está perto de você. E se agora nós vamos mostrar qual é a história. Pode mostrar a nossa imagem. E é a história do sonho de Beltesazar sobre a estátua. Parabéns se você acertou. E agora vamos para a nossa próxima imagem de hoje. Agora apareceu a nossa imagem e pode tirar o primeiro pedaço. Para revelar. Opa, já apareceu alguma coisa ali. Pode tirar mais um pouco. Já tá dando para ver melhor. Essa aqui tá muito fácil. Eu sei que você que assistiu a história com certeza vai acertar. Pode tirar mais uma. Olha, já tá dando para ver muito melhor. E a última, porque eu sei que vocês são muito inteligentes e já sabem qual é a história. E vamos revelar qual é a história de hoje. Vamos tirar todas as imagens e a história são dos 3 amigos de Daniel na fornalha. Parabéns se você acertou. E agora vamos para a nossa última imagem de hoje. Pode mostrar, fique bem atento. Não se esqueça de lembrar de todas as histórias que você já assistiu. Pode tirar a primeira imagem. Opa, tá meio escuro ali. Isso diz alguma coisa pra gente, mas a gente ainda não sabe qual é a história. Então vamos tirar mais um pouco. Se você souber, já vai falando aí. Vai tentando. E aí no final você vê se você acertou. Pode tirar mais uma. Opa, tá ficando mais fácil. Tira mais uma. Agora tá muito, muito fácil. Vamos tirar a última para revelar. E agora você pode dizer qual é a história de hoje aí para alguém perto da sua casa. E vamos revelar a nossa última imagem. Pode mostrar. E é a história de Daniel na Cova dos Leões. Parabéns se você acertou. E se você não acertou, não se esqueça de ficar ligado nas histórias aqui do Nova Kids Online.
E até a próxima, porque você não sabe quando virá o próximo. Qual é a história? Tchau, tchau! Nova Kids, sentados mesmo, nós vamos cantar com muita alegria. É impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. É crer em um Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Basta apenas confiar. Quando cremos de coração na palavra do Senhor, a Ele entregamos nossa vida, nosso cântico, nosso louvor. Ele nos faz livres, livres, livres para amar, para crer e confiar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que domingo incrível, Nova Kids! Agora nós vamos falar com Deus. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e repita assim comigo. Senhor, Senhor, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigada por Tua palavra, que me ajuda a Te obedecer todos os dias. que me ajuda a Te obedecer todos os dias. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, amém. amém. Nova Kids, o Momento Alegria termina aqui e fique agora com a História Bíblica. Olá, Nova Kids! Agora é o nosso momento da História Bíblica. E aqui nós ouvimos histórias que estão neste livro, que é a Palavra de Deus e que é 100% verdade. E para continuarmos, nós precisamos seguir 3 regras que vocês já conhecem. A primeira regra é sentar educadamente. Já sentou? Muito bem. A segunda regra é prestar atenção. Você tem que ficar vidrado aqui em tudo que for acontecer. E a nossa terceira regra é fazer silêncio. Agora nós estamos preparados para continuar a nossa história da semana passada. Você lembra? Amã havia emitido um decreto com autorização do rei para exterminar, para aniquilar todo o povo judeu, no dia 13 de Adar. O rei mandou emitir esse decreto e os oficiais foram entregar em todas as províncias. E onde chegava essa notícia, o povo ficava desesperado, chorava, lamentava. Muitos deles, inclusive, se jogavam na cinza, colocavam sobre a cabeça, vestiam panos de saco como roupa. Mardoqueu, quando recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e também se vestiu de panos de saco. Ele se vestiu dessa forma e andou pela cidade gritando, chorando, lamentando aquela terrível notícia que tinha vindo sobre o seu povo. Então, depois, ele foi para a frente da porta do palácio e ficou lá, sem poder entrar. Ele não entrava, por quê? Porque ninguém vestido dessa forma podia entrar no palácio. As servas de Esté, quando viram aquilo, perceberam que tinha alguma coisa errada.
Então a rainha Esté mandou vestes novas para ele vestir, mas Mardoqueu não aceitou. Ela, sem entender e querendo saber o motivo que o seu primo não havia aceitado a roupa, então ela mandou o seu servo chamado Atá ir lá saber por que ele estava daquele jeito. Então, ele foi até Mardoqueu e perguntou o que estava acontecendo. Nessa hora, Mardoqueu explicou para Atá sobre o decreto que estava em todo o império, em toda a província. Também deu uma cópia para que ele mostrasse para Esté. Ele falou também da quantia de dinheiro, de prata que Amã tinha oferecido para o tesouro do rei. E além disso, ele fez um pedido. Ele pediu para que Esté fosse à presença do rei e implorasse misericórdia para o seu povo. Atá pegou toda aquela informação e voltou para a presença da rainha e explicou tudo para ela. Nesse momento, Esté tinha que tomar uma decisão muito séria. Você pode pensar que é fácil, é só ir lá na presença do rei e fazer um pedido. Afinal, ela é a esposa do rei, ela poderia chegar lá. Mas não, só poderia chegar na presença do rei quem fosse chamado. Senão, se o cetro do rei não fosse levantado, dando permissão, ela poderia morrer. Esté também comentou que há mais de 30 dias ela não era chamada na presença do rei. E pediu para Atá explicar tudo isso para Mardoqueu. Lá foi de novo o nosso amigo explicar toda a situação para Mardoqueu. Mardoqueu mandou um último recado para Esté. Um recado muito simples. Primeiro, que ela não estava simplesmente ali no palácio sendo rainha e estaria segura, ela poderia morrer também. Não era porque ela era rainha que ela não iria morrer, ela era judia. Segunda coisa, Deus poderia mandar um livramento de qualquer lugar e ela e a família de seu pai morreriam. Terceira coisa que ele falou: quem sabe se não foi por esse motivo que você se tornou rainha? Então, ele foi novamente lá com a rainha e explicou todo o recado de Mardoqueu. Então, Esté agora vai tomar a grande decisão da vida dela. Agora, antes dessa decisão, vamos parar um pouquinho e pensar sobre a vida de Esté. Esté era órfã. Ela não tinha nem pai nem mãe. Ela foi criada por um primo na casa de um parente. Ela foi obrigada a participar de um concurso. E nesse concurso, se ela não fosse rainha, ela seria concubina do rei para o resto da sua vida. Ela ficaria presa ali. E agora, ela era, na realidade, a esposa de um rei ímpio que não temia a Deus. E para completar, agora ela era alvo também de um decreto que poderia não somente matá-la, mas terminar todo o seu povo. Você aí em casa, talvez se identifique um pouco com Esté. Talvez você more na casa de alguém, de algum parente, você não tem a sua própria casa. Talvez você tenha perdido o seu pai ou a sua mãe, ou seus pais são separados. Mas saiba de uma coisa, Nova Kids: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E assim como Deus tem um propósito também para a vida de Esté nesse momento. E você tem que fazer a mesma escolha que ela fez. Fazer a vontade de Deus. Mesmo estando com medo, mesmo numa situação muito difícil. E ela mandou o recado de volta para Mardoqueu. E Atá chegou lá e explicou o recado dela. Ela disse: peça aos judeus que façam um jejum e que eles orem para que eu possa depois ir lá com ele e fazer o pedido. Ela e as servas também iam orar e jejuar durante 3 dias. E no final ela disse: eu irei na presença do rei, e se eu tiver que morrer, eu morrerei. Que decisão difícil. Esté poderia estar com medo, mas ela decidiu o certo. Então,
ele foi lá, deu todo o recado para Ester. E ela e suas servas jejuaram 3 dias. E sabe o que é jejum? Jejum é não comer. Durante 3 dias, ela, suas servas e o povo judeu não tomaram café, não almoçaram, não jantaram, não comeram nada. Eles estavam na presença de Deus pedindo uma resposta, um socorro para aquele momento de grande aflição. Enfim, depois desses 3 dias, a Bíblia diz que Ester se aprontou e foi lá na presença do rei. Era um momento muito decisivo. Naquele momento, era a vida ou era a morte. Então, quando ela chegou lá no pátio, o rei olhou para ela e ele levantou o seu cetro e permitiu que ela chegasse e falasse aquilo que estava no coração. E ele disse: rainha, diga, qual o seu desejo? Qual é o seu pedido? Nem que seja a metade do meu reino, isso vai ser concedido a você. E Ester, o que ela fez nessa hora? Ela não pediu logo. Ela agiu com sabedoria. Ela disse para o rei: eu gostaria que você e Amã participassem de um banquete que eu vou oferecer para vocês. Um banquete? Como assim um banquete? Ester era muito esperta. Presta atenção. Então, eles foram lá para o banquete. O rei tomou a sua posição. A rainha tomou a sua posição. E o rei mandou chamar Amã para participar do banquete. E eles comeram, e eles beberam, festejaram. E o rei, curioso, perguntou novamente para Ester: qual é o seu pedido? Diga. Qual é o seu desejo? Nem que seja metade do meu reino, eu vou dar a você. E é agora que ela vai contar? Ainda não. Tudo tem um tempo certo, planejado por Deus. Então, ela disse: amanhã eu gostaria que vocês viessem novamente para um banquete aqui. Então, o rei foi para a sua casa, para o seu palácio, e Amã, todo feliz, todo alegre, todo satisfeito, foi para a sua casa. Mas, quando ele passou pela porta do palácio, quem ele encontrou lá? Mardoqueu. E mais uma vez, Mardoqueu não se curvou. E ele, naquele momento, perdeu toda a alegria. E ficou furioso, porque aquele judeu não se curvou diante dele. E ele foi para casa muito chateado. Quando ele chegou em casa, ele falou para Zeres, a sua esposa, e os seus amigos tudo o que tinha acontecido. E eles deram uma ideia para ele terrível. Eles disseram para Amã: por que você não constrói uma forca de mais de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu? Amanhã de manhã você chega lá no palácio e pede isso para o rei. Amã gostou muito daquela ideia. E ele disse: eu vou fazer isso. E ele mandou construir uma forca de mais de 20 metros de altura. Lá, enquanto Amã dormia, lembre dessa lição. Aquilo que você vê, Deus está realizando 1000 coisas que você não vê. Naquela mesma noite, lá no palácio, o rei não conseguia dormir. Ele simplesmente não dormia. E o que ele fez para pegar no sono? Ele chamou o oficial para que lesse as crônicas do reino. E o que são as crônicas? São livros onde eram registrados os atos importantes que aconteciam no reino. E ali o oficial começou a ler para o rei para ver se ele pegava no cochilo. Enquanto ele lia, chegou numa parte muito interessante que você deve lembrar da última história. Ele leu:
2 oficiais do reino, Bigtan e Teres, foram pegos numa trama de traição e queriam matar o rei. O cidadão Mardoqueu denunciou o fato. Os oficiais de Bigtan e Teres foram mortos. Aí o rei, e o que aconteceu com Mardoqueu? Que recompensa Mardoqueu recebeu por esse ato? E os oficiais falaram, nada foi feito. E Xerxes era um rei, que ele punia aquilo que era errado. E ele recompensava aquilo que era certo. E não era certo deixar Mardoqueu sem nenhuma recompensa. E nesse exato momento, Amã veio da sua casa cedo de manhã, com o objetivo de pedir o enforcamento lá do Mardoqueu. Quando ele chega perto do palácio, o rei então pergunta, tem alguém aí no palácio? E o oficial, sim, Amã está no palácio. Chame aqui. Aí Amã chegou para pedir enforcamento de Mardoqueu. Mas o rei perguntou assim, Amã, o que se deve fazer ao homem que o rei deseja honrar? Amã, nessa hora, pensou assim, ele está falando de mim. A quem o rei gostaria de honrar, a não ser a mim? Ele era o segundo do reino, uma pessoa muito importante. E por que não ele? Ele deu a resposta na hora para o rei. Tudo aquilo que ele queria para si, ele falou. Que seja colocado no cavalo em que o rei já montou, que coloque sobre esse homem uma capa que o rei já usou, e o brasão do rei, e que ele seja levado sobre a cidade, e na frente seja conduzido por um dos príncipes mais importantes, dizendo, isso é o que se faz ao homem, a quem o rei tem o desejo de honrar. O rei aprovou a ideia, e disse, que ideia boa. Amã, faça exatamente isso, não omita nada. Ao judeu Mardoqueu, Amã ficou muito contrariado, mas ele teve que fazer exatamente tudo aquilo que o rei tinha falado. O rei disse, pegue o manto e o cavalo e faça isso. E ele foi, ele obedeceu o rei, mesmo contra a sua vontade. Colocaram a capa do rei em Mardoqueu, colocaram ele no cavalo do rei, lá todo bonitão, e colocaram Amã para conduzir Mardoqueu. E ele não somente conduzia, ele foi diante de todo o povo proclamando, isso é o que se faz ao homem a quem o rei tem o prazer de honrar. E ele andou pela cidade, pelas ruas principais da cidade, sempre repetindo, isso é o que se faz ao homem a quem o rei tem o desejo de honrar. Depois daquele momento, Amã foi para casa, muito chateado. Ele chegou em casa e ele contou a Zeres, sua esposa, e a seus amigos, dizendo tudo o que tinha acontecido ali. Então Zeres e os seus amigos lhe disseram, visto que isso aconteceu com você, que Mardoqueu é judeu, você não pode contra ele. Você será arruinado. A própria esposa e os amigos falaram aquilo para ele. E mal ela falou isso e eles falaram isso, os oficiais chegaram lá e disseram, ei, vamos para o banquete, você está atrasado. E ele foi para o banquete junto com o rei novamente, porque era um convite da rainha. Enquanto ele estava ali aproveitando a festa, eu acho assim que relaxando daquele momento tenso ali que ele teve que levar Mardoqueu. O rei então perguntou novamente a Esté, faça o seu pedido, diga qual é o seu desejo e vai ser atendido.
nem que seja metade do reino. Você vai receber. Nesse momento, a rainha Esté, então, fala para o rei. Ela implora pela vida dela e pela vida do seu povo, que eles tinham sido vendidos para a morte, para a destruição, para o aniquilamento. E que se fosse apenas para ser escravos, ela não estaria perturbando o rei. Mas era a morte, a destruição do seu povo. O rei olhou e disse: como? Quem é essa pessoa que está intentando mal contra a minha rainha e o seu povo? E nessa hora, ela revelou, no tempo certo, ela disse: é Amã. Esse perverso, ele é o inimigo do meu povo. O rei ficou tão chateado que ele saiu dali, largou a sua taça de vinho e foi para o jardim. Amã sabia que o rei já tinha decidido condená-lo. Então, a Bíblia diz que Amã se prostrou diante da rainha. Ele ficou lá implorando, pedindo misericórdia. Por favor, tem misericórdia da minha vida. Olha a ousadia. Ele ali debruçado, pedindo clemência, tocando na rainha. Quando o rei voltou e ele viu aquela cena, ele ficou muito irado. E ele disse: como ele tem coragem de fazer isso? Por um acaso, ele vai abusar da minha esposa dentro da minha casa, na minha frente? E nessa mesma hora, a palavra de Deus diz que os oficiais pegaram, cobriram a cabeça de Amã. E um dos oficiais do rei disse: rei, Amã mandou construir uma forca de mais de 20 metros de altura, perto da casa dele, para matar Mardoqueu, aquele que defendeu o rei. O rei disse então: enforquem ele nela. Pegaram Amã e colocaram naquela forca. Nova Kids, por trás de tudo que você vê, Deus está fazendo 1000 coisas que você não vê. Mas o problema não estava resolvido com a morte de Amã. Ainda havia um decreto do rei que não podia ser anulado. Um decreto que todo judeu, seja criança, jovem ou velho, seria morto no dia 13 de Adar. E o rei falou para Esté que ele não tinha como revogar aquela lei. E agora? Então ele mandou chamar também Mardoqueu para que se apresentasse ao rei. E ali ele emitiu um outro decreto. Mardoqueu foi honrado diante do rei. Ele foi colocado como o segundo, foi colocado no lugar de Amã. Todos os bens de Amã foram dados à rainha Esté. Então o rei deu seu anel selo para que eles emitissem um novo decreto. E foi levado para todas as províncias. E onde chegava esse decreto, o povo se alegrava, o povo festejava, porque agora eles tinham esperança, a esperança de se defender diante do inimigo. O tempo passou, os meses passaram, e o dia 13 de Adar chegou. E nesse dia, o povo pôde se juntar, se armar contra os seus inimigos. Todos aqueles que chegassem lá e tentassem contra a vida deles, eles poderiam matar. A Bíblia diz que na cidade de Suzã, 500 homens morreram. E além desses 500 homens, os 10 filhos de Amã também foram mortos, porque eles se levantaram contra o povo de Deus. Nenhum judeu morreu. Além disso, os 10 filhos de Amã também foram mortos. E por onde chegava o decreto, depois da alegria. E até hoje o povo de Deus comemora esse dia como o dia do Purim.
E até hoje, o povo judeu comemora essa data, porque nesse mês, Deus transformou o pranto em coisas que você não viu. Até próximo domingo e não perca a próxima história bíblica. Tchau!